Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos estar dando início ao nosso segundo bimestre e nós vamos estar estudando nessa unidade, nesse novo bimestre, os continentes do planeta. E nós vamos iniciar por um dos mais antigos continentes do mundo, que é o continente europeu, um dos mais importantes continentes, né, de onde surgiu a civilização, de onde surgiu as grandes navegações, a Revolução Industrial, foi onde ocorreu as guerras mundiais, foi o palco das guerras mundiais. Então, é um continente que traz aí uma influência muito grande para todo o planeta. Então, nós vamos estar conhecendo um pouco das características do continente europeu. Então, os países que constituem esse continente europeu são diferentes entre si. E não apenas nos aspectos populacional ou cultural, mas também na questão da economia, no aspecto econômico. Alguns desses países são grandes potências econômicas, enquanto outros não. Mas não deixa de ser importante porque apresenta também influência nos índices sociais. Então, mesmo com bons índices econômicos e sociais, de maneira geral, o continente europeu também enfrenta alguns problemas. Então, nós vamos estar conhecendo neste capítulo os principais destaques da economia do continente europeu, vamos estar conhecendo os principais índices sociais e também alguns problemas enfrentados por este continente. Então, situado no hemisfério norte, com quase sua totalidade na zona temperada, com exceção do norte desse continente, que é localizado na zona polar, é possível regionalizá-lo em 4 grandes regiões, que é Europa Central, Europa Ocidental, Setentrional e Oriental. Então, nós podemos estar regionalizando esse continente em 4 grandes regiões. Apresenta um relevo marcante por montanhas e planícies, uma hidrografia bastante densa, com vários cursos de águas usados para diversos fins econômicos. Também tem um clima de destaque predominante, que é o clima temperado, uma vegetação vasta e variada, com predomínio de florestas temperadas. Entretanto, grande parte dessas florestas já foi derrubada e o continente hoje sofre com a questão do desmatamento, né? Que é uma questão não só do continente europeu, mas todo o planeta sofre com a questão dos problemas, dos impactos ambientais. Então, a Europa vem buscando aí nos últimos tempos, né, nos últimos anos, novas políticas sustentáveis. Políticas essas que favoreça para a questão de um ambiente mais limpo e sustentável, principalmente no campo energético, né, para diminuir aí suas emissões de dióxido de carbono. Né? O continente ainda é muito dependente de fontes de energias não renováveis e altamente poluente, né? Altamente esse tipo de energia, ele degrada de forma bastante considerável o meio natural. E também com a questão da importação do petróleo e do gás natural. Então, nós vamos estar conhecendo aí, principalmente, né? Nós vamos estar vendo como esse continente ele enfrenta essas questões da natureza, né? Essas questões ambientais que nem só o continente europeu, mas todo o mundo vem passando nos últimos tempos.
Então, como eu coloquei para vocês, a Europa, resumidamente, nós podemos colocar como berço do capitalismo, início da Revolução Industrial, palco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que apresenta mudanças geográficas constantes, influência geopolítica muito grande na questão dos blocos econômicos aí. A Europa, ela principalmente aí no período da Guerra Fria, onde o capitalismo e o socialismo travou mesmo aí uma luta, uma guerra, né, de poderes, uma guerra de questão de mostrar quem realmente está preparado para uma possível futura guerra no mundo, né? Então a Europa mostra aí a união dos blocos econômicos, os principais blocos econômicos hoje se situa neste continente, país com elevado nível socioeconômico, apresenta também uma grande problema aí na questão da imigração, né? Porque é um continente que recebe a população de todo mundo, recebe imigrantes de todo mundo, por ser um país, por ser um continente de desenvolvimento econômico e baixo índice de natalidade. Então, é um continente aí com características marcantes mesmo na questão da economia mundial. Então, ele apresenta aí uma influência muito grande, tanto o continente europeu como também o continente americano, que é o continente onde se situa hoje a maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos. Então, como eu coloquei, a regionalização desse continente, ela se deu de duas formas. Então, hoje ela está regionalizada aí em 5 grandes regiões, mas ela já esteve regionalizada de forma observando outros aspectos, não só os aspectos econômicos, mas também como aspectos culturais, aspectos geográficos. Então, houve outros critérios de regionalização para esse continente. Então, é um país ex-socialista, apresenta países ex-socialistas, possui uma economia planificada, atualmente são economias de transição que não se consolidaram totalmente a uma economia de mercado. Então nós vamos estar observando também o mapa, né, político do continente europeu, onde lá nós vamos estar observando a localização de algumas potências mundiais. Então, a fisiogeográfica do continente europeu apresenta um modelo que privilegia a localização espacial do continente, assim considerando níveis de desenvolvimento econômico, industrial e aspectos geográficos favoráveis. Então, são critérios que levaram a novas regionalização, a novas divisões deste continente. Então nós vamos estar observando em diferentes meios, diferentes formas de regionalização, os mapas políticos desse continente. E vamos estar vendo também aí a questão do relevo, né, que apresenta aí, é composto basicamente por planícies e maciços antigos, onde esses maciços antigos traz como principal destaques algumas montanhas antigas que favorece para as questões geográficas continental. Apresenta os Alpes, né, que principalmente aí nos países da França, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália, que apresenta aí um relevo aí mais por Alpes. Né? Nós temos os Cárpatos, que geralmente pelas regiões da Eslováquia, da Polônia, da Ucrânia, da Romênia. Nós temos os Cáucaso, que está aí entre a Rússia, a Geórgia, a Armênia. Então nós vamos estar conhecendo mais a fundo, vocês também vão estar acompanhando no livro didático de vocês, que traz um conteúdo amplamente completo aí
sobre o continente, o seu relevo, a sua hidrografia, as suas localizações, a sua regionalização e principalmente a sua influência para todo o mundo. Então, relevo predomina em baixas altitudes, né? A maioria do território tem altitude inferiores a 200 metros, possui cadeia montanhosas de Alpes aí de até 4.000 metros, né? Com uma formação de planaltos, cadeias de montanhas, planícies e até também nós temos lá as depressões. E esses planaltos eles estão situados principalmente no norte do continente. Então a cadeia de montanhas ela já abrange mais o sul, né, com uma formação mais recente, altitudes elevadas, formação por tectônicos. Nós temos aí atividades sísmicas e vulcânicas apresentando principalmente em alguns países que compõem o continente. Uma hidrografia bastante relevante aí a nível de mundo, né? O continente possui um dos grandes rios, né, mundiais. Nós temos aí a Europa está localizada no hemisfério norte, onde há ocorrências de climas temperado devido a essas características físicas. A rede hidrográfica desse continente é formado por rios de pequenas extensões e também de baixos volumes, né? E um dos principais rios que mais se destaca aí no continente é o rio Danúbio, e nós temos também os Alpes e o Reno, que nós vamos estar falando sobre cada um deles, né? A hidrografia aí com maior destaque com rio de grandes volumes de água serve como vias de transporte, principalmente os rios Danúbio, o Volga e o Reno, né, que são os três principais rios do continente. O Danúbio tem sua nascente na Alemanha, atravessa grande número de países, serve de limite entre alguns países, principal rio de três importantes capitais como Viena, Budapeste, Belgrado. Tem sua totalidade aí navegável durante todo o ano, uma via de ligação entre Europa Ocidental e Oriental. Também uma navegação afetada pela Guerra Fria, né? Foi um período que se utilizou muito esse rio. E nós temos aí o Volga, o mais extenso do continente, navegável em grande extensão, congela em boa parte do ano. Temos também o rio Reno, que liga a Europa Central aos Países Baixos, separando a Alemanha da França, corta a principal região industrial da Alemanha e é uma construção de usina hidrelétrica bastante considerável, marcante no continente, com ligação de vários rios, porto de Roterdã, grande movimento mundial localizado na foz do rio Reno. Então, é um rio também que apresenta destaques consideráveis. E falando sobre o clima, como eu coloquei, apresenta clima temperado, por ser uma região de clima temperado, né, mediterrâneo, e com destaque aí na formação de verões quente e seco e inverno chuvoso, né, que são características desse tipo de clima. Então, por hoje, a nossa aula fica por aqui. Nós falamos aí sobre a questão da economia, a questão da preocupação da sustentabilidade do continente europeu. Falamos sobre um pouquinho do clima e o relevo e mostramos também sobre a questão da hidrografia. Na próxima aula nós daremos continuidade ao nosso conteúdo. Então, fique com Deus e até a próxima aula.